Mas eu vou começar com você, Hernan. Você está com detalhes sobre isso. Como está a situação do Danilo nesse momento? O que você ouviu? O Palmeiras, eu sei não, todo mundo sabe que é o Danilo. A Leila Pereira, inclusive, falou recentemente com a imprensa. Né? Aliás, tem um bastidor sobre essa fala da Leila, né? Boa. Vamos lá. É uma negociação que ela é muito complexa, né? É uma negociação que ela pode caminhar para vários lugares a partir de hoje. Por que a partir de hoje? Por causa dessa questão, se o Danilo se reapresentar, o Franklin Carvalho quer muito que ele fique, o treinador conta com o Danilo e, obviamente, vai conversar com o jogador para o jogador ficar, né? Mas vai depender muito do que vai acontecer nesses movimentos. O que o Palmeiras conversa com o Botafogo quase que diariamente, e quem está à frente dessa negociação é o Anderson Barros, na questão da forma de pagamento. Porque o Palmeiras não apresentou nenhuma proposta oficial com carimbo, com papel timbrado. As pessoas ficam muito com isso na cabeça, mas as ofertas que o Palmeiras tem feito é mão no telefone e fala, vou propor isso. O que eu tenho é isso. E as conversas seguem diariamente. Botafogo, Palmeiras, Palmeiras, staff do Danilo, Botafogo. É uma conversa quase que diária e o tempo todo. O Palmeiras apresentou os números na questão dos valores. 20 a 25 milhões de euros, podendo até envolver jogador, não é o Naves, já tinha escutado que outras possibilidades poderiam acontecer e que o Botafogo teria que escolher. Mas o Botafogo quer o quê? Grana, já precificou o atleta, 30 milhões para começar a conversar, 30 milhões de euros. Então, o que vai acontecer essa semana? O staff do Danilo volta a conversar com o Palmeiras, volta a conversar com o Botafogo e a conversa vai caminhar no seguinte sentido. Tem que pagar os 30 para o Botafogo poder abrir a negociação e a negociação ter um caminho para uma saída. Isso quer dizer que o Danilo está forçando a saída e indo para o Botafogo, querendo ir para o Palmeiras e sair do Botafogo? Não. O Danilo tem feito as postagens, o Danilo não quer sair queimado do Botafogo. Se sair, ele quer sair pela porta da frente. Então, assim, se tiver que ficar, o Danilo vai ficar. O plano A do Danilo era o futebol europeu, mas não até agora, segunda-feira de manhã, não apareceu nenhuma proposta que seja que encha os olhos do Danilo para ele voltar para o futebol europeu. Não tendo essa proposta do futebol europeu, e Zenit ele não vai, é muito difícil que ele vá, o Palmeiras tem uma questão muito do coração, uma questão muito ali de tudo que ele já viveu, ele foi cria da academia, todas as pessoas que gostam do Danilo. Mas é o seguinte, o Palmeiras vai ter que abrir o bolso e vai ter que pagar os 30. Essa é a questão. Para essa negociação sair, o Palmeiras vai ter que pagar os 30. E aí tem aquela situação de jogo de xadrez, que é assim, o staff trabalha algumas ofertas, trabalha algumas possibilidades que podem surgir, até mesmo de mercado brasileiro. E isso forçaria o Palmeiras a fazer esse movimento. O Abel quer o Danilo sim ou sim. Esse é um bastidor interessante. Sim ou sim, é a prioridade máxima. Sim ou sim, o Abel quer o Danilo. Tá. A Leila trabalha muito forte, cobrando a diretoria para o desfecho. Tem a questão da grana que eu estava explicando. E o Botafogo está tranquilo, porque o Botafogo está se reerguendo na questão administrativa. O Botafogo, claro, precisa da grana, mas sabe que o jogador é um ativo muito importante e que não vai chegar fazendo corpo mole no Botafogo. Vai chegar, vai voltar, vai treinar e começa ciclo de Copa, né, meu irmão? Então, assim... Ele não vai querer perder essa oportunidade. Não vai perder essa oportunidade também de aparecer para a vitrine para a próxima janela no futebol europeu, se assim permanecer no Botafogo. Então, assim, são esses os caminhos e o que vai acontecer essa semana é muito de uma questão de chegar e colocar as cartas na mesa e falar assim, Palmeiras, 30 milhões de euros pro negócio sair. É assim que a banda vai tocar e é assim que vocês precisam se posicionar. Tem dois comentários aqui, Hernan, já vou passar para o Bruno Andrade complementar, mas você trouxe a informação aqui que o Palmeiras quer, Botafogo quer a partir de 30 milhões de euros para negociar o Danilo. E aí, pelo visto, são dois palmeirenses aqui no nosso chat. O Diego Toledo falou assim, tchau e obrigado. Por esse preço, infelizmente, não compensa. Aí o Alex Gonçalves falou assim, 30 milhões de euros é loucura. Danilo é bom jogador, mas não vale isso tudo. Cara, eu acho o Danilo um jogadoraço. E o Botafogo, como você trouxe aqui, está se reestruturando, se reerguendo e não vai vender qualquer jogador por uma micharia. Não vai vender por 20 milhões de euros, não está desesperado para vender. Lógico, tem as dívidas, mas não vai abrir qualquer Se o Botafogo tivesse com 6 transfer ban do jeito que estava aí, com salário atrasado, com gente entrando na justiça, sim. Entendo que acho que os moldes da negociação iriam mudar. Tá. Mas o Botafogo está muito, entre aspas, tranquilo, porque tem o ativo
tem a palavra do ativo que vai voltar e vai voltar a treinar hoje, vai se reapresentar. O próprio Frank falou que vai conversar com o jogador e que quer que o jogador fique. Não há forçação de barra para o jogador sair. Aliás, não há motivo para o Danilo fazer isso. Sim. Né? Não há motivo para o Danilo fazer isso. Então, assim, se sair, vai sair pela porta da frente. E o Palmeiras quer o jogador sim ou sim, porque conhece o jogador e o jogador encaixaria com uma luva ali no esquema do Abel, mas é aquela coisa. Agora começa uma pressão de todos os lados em cima do Palmeiras para falar o seguinte, ó, paga porque tem gente que pode querer. Como a gente está falando do Zenit, que pode até oferecer um valor maior que tudo mais nessa disputa, uma fonte até falou agora há pouco para mim, essa semana ou vai ou racha, que vai definir o futuro do Danilo. Ele tem mais um jogo para completar no Campeonato Brasileiro, para atingir a marca de 13 jogos e aí não poder se transferir para nenhum outro time no Brasil. E o Botafogo quer relacionar ele, seja para a partida contra o Vitória ou contra o Cruzeiro. É mais provável que seja contra o Cruzeiro, porque ele está voltando agora, quando o Vitória está muito em cima ainda, mas o Botafogo quer relacionar o Danilo para uma partida e colocá-lo em campo nessa semana pelo Brasileirão. Mas, ô Bruno Andrade, diante de tudo isso, a gente vai falar muito sobre o Danilo aqui. O Palmeiras pode chegar nesses valores que o Hernan trouxe aqui, 30 milhões de euros, quem sabe colocar algum jogador no negócio. O Zenit, o Hernan também já falou aqui, quer muito o Danilo, mas o Danilo não tem a preferência nesse momento de atuar no futebol russo. Existe a possibilidade do Palmeiras até colocar um jogador nessa transferência aí? Existe, claro que existe. O Palmeiras tem os 30 milhões de euros para dar pelo Danilo se quiser, tá? É uma questão mesmo de, por enquanto, tentar entender toda a negociação. E como vocês falaram, a semana agora é mais do que decisiva, é super decisiva. A minha informação é essa, que o Palmeiras tem os 30, tem os 30. Se vai entregar os 30, a gente vai ter que esperar até sexta-feira, até sábado, enfim, que seja o fim de semana. Tem o jogo contra o Vitória no meio de semana, depois tem o jogo contra o Cruzeiro no fim de semana. O que eu tenho para além dessa situação é que o Zenit chegava a 35 milhões de euros. Tudo bem que nós já falamos sobre isso ao longo da última semana, não só no Fala Fonte, mas enfim, outros jornalistas, outros concorrentes, enfim, todo mundo mergulhado nessa novela envolvendo o Danilo. A minha informação é que o Zenit chegaria e até estava super disposto a pagar 35 e conforme a gente falou, aliás, já não foi a primeira vez, é a segunda abordagem oficial do Zenit e o Danilo continua intransigente. Ou troca o Botafogo pelo Palmeiras, ou troca o Botafogo por um gigante do futebol europeu, que seja da Premier League. O Zenit, o futebol da Rússia, ele não tem interesse. Outra coisa também que foi muito difundida ao longo da última semana, não sei se foi pormenorizada, tá? Até porque estava tão mergulhado aqui na Copa do Mundo, no Mundial, que admito que não fui tentar entender um pouco mais os valores dos concorrentes, o que os nossos colegas falaram, mas o que eu ouvi é que a proposta salarial que o Zenit colocou para o Danilo, mais ou menos 3 milhões de euros por temporada, o Palmeiras disposto a pagar 4 milhões de euros, ou seja, 1 milhão a mais de euros em relação àquilo que os russos estavam dispostos a pagar. Mas é isso, meus amigos, tem fonte que pede para esperar um pouco mais, tem fonte que está mais confiante, tem outra fonte que está mais pessimista. É um assunto muito delicado, assim, são cascas de ovos atrás de cascas de ovos. Cascas de banana também, para escorregar com muita informação desencontrada, mas o que eu tenho para mim, reforço, o Palmeiras tem os 30 milhões de euros. Se vai entregar ou não, é melhor a gente esperar, porque seguramente hoje ou amanhã, depois de amanhã, reuniões importantes vão acontecer para o Palmeiras, de fato, falar sim ou falar não, até porque duvido muito que essa novela se prolongue para além dessa semana. E é importante também, Felipe, Bruno, e a galera que está com a gente no chat, a audiência aumentando cada vez mais. Sim. Uma fonte me disse o seguinte, pensa no seguinte, se o Palmeiras, como bem disse o Bruno Andrade, e eu já escutei de uma fonte similar ali da negociação, próxima ali da negociação, Palmeiras tem 30. Se o Palmeiras tem 30 e paga os 30, seja de qualquer maneira, se for parcelado, se for a perder de vista, se for com jogador e tal, entra uma questão que é o mecanismo de solidariedade, que iria para o Palmeiras. E aí, se o Palmeiras abre mão, aumenta o valor final. Caraca, é verdade, porque o Danilo me explica melhor a história. O Palmeiras isso eu estou dizendo que eu escutei de uma fonte, não que isso esteja sendo negociado. Sim. Mas assim, essas reuniões que o Bruno citou, que vão acontecer a partir de hoje e tal, elas servem para ter vários caminhos sendo discutidos. E uma fonte periférica a essa negociação, mas que sim está ali próxima, me diz o seguinte, pensa no mecanismo de solidariedade que iria para o Palmeiras. É o Palmeiras pagando para o Palmeiras? Não. O Palmeiras abrindo mão daquilo aumenta o montante. Caraca, é uma loucura, é verdade, porque o Danilo foi revelado pelo Palmeiras e
Será que pode influenciar também alguma coisa Cara, ali? tudo pode influenciar. A gente tem escutado muita coisa, e é aquilo. Tem fonte otimista, tem fonte pessimista, tem fonte que fala, cara, o Palmeiras não vai pagar. Tem fonte que fala que o Palmeiras não vai Que pagar. acha que o Palmeiras não vai pagar. Tá. É isso. E assim, por exemplo, você liga... hoje de manhã, por exemplo, falei com uma pessoa do Palmeiras que me disse, sem atualizações pelo momento, estamos na expectativa, vivendo a expectativa, da mesma maneira que todos os torcedores estão vivendo. Vamos esperar o posicionamento do staff, do Botafogo e a ação do Palmeiras. Mas é aquela coisa, vão muito empurrar e forçar o Palmeiras a falar, Sim. olha, 30, tá precificado, é 30. Mas, por exemplo, perguntar para vocês que conhecem ainda mais sobre o mercado, perguntar para o Bruno Andrade e para você, Hernan. Essa jogada do Botafogo de querer começar a mexer nos bastidores, nós vamos escalar o Danilo nessa semana pelo Brasileirão. Nós queremos o Danilo em campo. É uma certa jogada, talvez, para pressionar o Palmeiras? É tipo, nós vamos colocar ele e vamos tirar você da disputa. Vamos negociar com o futebol europeu. Será que não é uma jogada do Botafogo para pressionar o Palmeiras a talvez aumentar a oferta, Hernan? Mas assim, vamos lá. Não diria forçar o Palmeiras. O Palmeiras precisa tomar uma decisão agora, porque senão ele vai entrar em campo e aí esquece. Porque, vamos imaginar o cenário, né? Até recebi outro dia no direct um palmeirense me perguntando, mas e se contratar o Danilo para as Copas? Se contratar o Danilo para a Libertadores e para a Copa do Brasil? Copa do Brasil, nem sei como é que está a situação do Botafogo, se ele já jogou e se poderia jogar. Aí é uma questão também que eu também não fiz a lição de casa. Mas, por exemplo, digamos que o Palmeiras, que aconteça uma catástrofe e o Palmeiras, que é favorito contra o Fortaleza, caia na Copa do Brasil. Sim. Vamos dizer que aconteça uma catástrofe e o Cerro Porteño vai lá e aplica um resultado que desclassifique o Palmeiras da Libertadores. Você vai pagar 30 milhões num jogador que é excelente, que é muito bom, para ficar parado treinando lá na academia de futebol até a virada da temporada, não vale a pena, não faz sentido. Então você tem que ter você tem que ter o jogador por completo. Então, assim, muita gente fala, por que não segura do brasileiro e tal? Não tem como. Sim. Não tem como. E o Palmeiras está 7 pontos na frente do segundo colocado no brasileiro. Tendo um reforço como esse, você deixa o seu time mais parrudo, você tem ali mais opções. Como diz o Abel, é o frescor do elenco para você subir essa montanha que é o brasileiro, cara. Concordo. Ô, Bruno Andrade, estão perguntando aqui no nosso chat, o Danielzinho falou assim, perguntou assim, o Newcastle fez oferta? O Hernan já trouxe aqui de questão de valores do Zenit, que está atrás, você também falou aqui, mas acha um tipo de pressão do Botafogo em cima do Palmeiras para tentar aumentar os valores, se o Botafogo vai negociar? Porque eu já ouvi que o Botafogo não queria dar a preferência para o futebol brasileiro e preferia negociar o Danilo com o futebol europeu para não reforçar um rival. Imagino que seja nesse caminho também, né, Bruno? Não, e tem muita gente participando dessa intermediação Zenit-Botafogo ou Zenit-Danilo, que passa a mensagem para o Zenit que, olha, se vocês subirem um pouco mais, o Danilo aceita. Quando, na verdade, o Danilo não vai aceitar. E a interpretação que eu faço dessa informação é que quando você coloca o Zenit na jogada, dá esperança para o Zenit vai subir no valor da oferta para o Botafogo, para o jogador e obriga o Palmeiras a fazer o mesmo. Ou seja, quando o Palmeiras vê o Zenit entregando 35 milhões de euros, o Palmeiras pensa, pera lá, eu vou ter que subir a minha oferta. Para o Botafogo isso é ótimo, porque ou vai tirar do Zenit ou vai tirar do Palmeiras. E para o jogador a mesma questão. Tanto é que a nossa informação é essa, o Palmeiras paga mais para o Danilo, no caso o salário, do que propriamente o clube russo, do que propriamente o Zenit. Então é muita informação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem informação que sai do Botafogo, tem informação que sai do Danilo, tem informação que sai do Palmeiras, tem informação das pessoas que estão intermediando essa tentativa frustrada do Zenit. Então é muita gente envolvida querendo ter ali o contexto mais favorável. Não é uma negociação fácil e não é uma apuração fácil. Mas volto a dizer, o Palmeiras tem os 30 milhões de euros para entregar pelo Danilo. E aí vão perguntar, por que não entregou ainda? Acredito eu, porque querem manter a boa relação. Hoje, querendo ou não, por mais que o Palmeiras tente o Danilo, já trouxe o Barbosa, já trouxe o Marlon Freitas, a relação entre os clubes é boa. O Palmeiras não quer criar ali um impasse, um incômodo com o Botafogo, porque eu não vou dizer que eles são parceiros, mas a relação é boa. Então, meus amigos, é isso. Uma semana mais que decisiva, ainda bem. Claro que eu gosto de novela, gosto de apuração, mas como é uma apuração tão complexa, eu muito honestamente não vejo a hora que ela acabe, que a partir do próximo fim de semana, da próxima segunda-feira, ou o Danilo está no Palmeiras, ou o Danilo está seguro no Botafogo. E fim de papo. Ela vai se resolver rápido, porque se ele entrar em campo quarta-feira, aí... Já era. Fica muito difícil. Só um detalhe que o Bruno claro. Falou, e eu não queria deixar isso para trás. O Palmeiras também olha muito para o seu fluxo de caixa.
Perfeito. O André está dizendo que o Palmeiras está quebrado. Não, não está, tá? Não está quebrado. Mas clubes com esse volume de arrecadação, de bilheteria, de patrocínio, de receita, de tudo, não é uma receita que você tira do banco, vai lá no dia seguinte e paga o salário, paga o funcionário e tal. Existe um fluxo. Às vezes o teu cliente, né, às vezes o patrocinador, vai te pagar daqui a 60 dias. Né? O dinheiro, como ele funciona numa empresa, o fluxo de caixa de empresa, isso serve para qualquer empresa e serve para futebol também. Ele não é do dia para a noite. Então, por exemplo, o Palmeiras quer evitar um problema de fluxo de caixa. Tanto que está negociando o Kaique Naves, tanto que está negociando o Luigi. Essa informação é boa. São algumas negociações que o Palmeiras está fazendo para a saúde do fluxo de caixa. Não quer dizer que está quebrado, mas está organizando sua folha financeira, entendeu? Saídas, chegadas, é normal, né? É normal. E o Palmeiras tem uma folha salarial gigantesca. Sim. Né? Tem uma máquina ali por trás que funciona no dia a dia. Então, assim, o Palmeiras também olha com muito cuidado para a questão do fluxo de caixa. Porque, assim, se você tiver problema de fluxo de caixa, você não tem como pagar salário. Essa é a real. Sim. Várias vezes a gente ouve clubes, não o Palmeiras no caso, mas clubes que não cuidam tão bem da saúde financeira, que às vezes atrasa salário, e quando você vai apurar, o cara fala assim, não, mas o problema é fluxo de caixa. A gente vai pagar daqui a 5 dias. E aí fica naquela lenga-lenga, né? A gente acredita nas informações e vai apurando. Mas, assim, é uma questão que o Palmeiras observa para não ter esse tipo de problema, né? Então, assim, vamos pensar também que o Palmeiras observa a saúde financeira do seu fluxo diário de caixa. E aí, 30 milhões, tem para pagar? Tem para pagar. Só que como isso vai ser pago no dia a dia, também uma questão. Parcelado, a perder de vista, em 3 anos, porque, assim, o que eu tenho de informação, não sei se o Bruno tem também, mas o contrato que o Palmeiras deve oferecer para o Danilo nessa negociação é entre 4 e 5 anos. Um contrato longo. É um contrato longo, né, Bruno? Eu não tenho essa informação, mas faz total sentido. Se você vai apostar ali 30 milhões de euros num jogador com a idade, com a performance, com o talento, enfim, do Danilo, o sentido total é de 4 anos para cima, se calhar 5 anos. Não tenho essa informação, mas eu compro ela sua com a maior facilidade do mundo. O que eu tenho são os valores. O tempo de contrato, para mim, compro na perfeição os 4 ou 5 anos. E se pudesse ser mais, seria mais. Tem um comentário aqui no chat, né, que caso que você trouxe no início da nossa live. E daqui a pouquinho, só relembrando o pessoal que está assistindo Fala Fonte, primeiro, deixar o like aqui, subir, temos que bater 2.000 likes hoje. A nossa audiência está quase 4.000 pessoas assistindo aqui, 4.000 likes. Temos informações sobre São Paulo, Corinthians, Flamengo, quem mais temos? Grêmio. Vitor Roque, Bruno Andrade também está apurando bastante, então temos muitas informações. Mas vamos terminar de falar sobre o Danilo, que tem mais uma rodadinha de perguntas aí do chat sobre o Danilo. Isso, quer saber alguma coisa? Tem um comentário bem interessante aqui. O Pablo Lopes falou assim, se fosse o Textor ainda no Botafogo, Danilo já estaria no Palmeiras. Agora com a GD Aluma, valorizar os ativos só sai pagar pelo preço certo. Isso, é a mudança de postura, né? Eu não sei se ele é palmeirense, eu não sei se ele é botafoguense. Eu acho que ele é mais pelo Botafogo. Assim. Porque os últimos momentos do Textor ali no Botafogo não foram legais. Mas eu me... Assim, indo na onda do comentário dele, eu diria para vocês que, assim, já aconteceu, e a gente trouxe esse bastidor aqui no Fala Fonte, de que o Textor pediu para a Leila Pereira não fazer oferta ou não tentar contratar o Danilo. Deixa o Danilo quietinho, e o Palmeiras respeitou. Tá. É óbvio que agora é uma administração nova, eles estão tentando reerguer o Botafogo. O Botafogo que o torcedor se acostumou a ver ganhando títulos e o torcedor está chateado. Basta ver nas redes sociais, às vezes até o torcedor do Botafogo vai na gente. A gente que está dando informação, falando, vocês querem tirar o Danilo do Botafogo. A gente nunca quis tirar o Danilo do Botafogo. Exato. A gente sempre trouxe as informações que a gente apurou e colheu. E óbvio, agora é totalmente público, porque a Leila falou, todo mundo do Palmeiras já falou, já é aberto, então a gente tinha razão. Não é que a gente quer tirar o cara do Botafogo. Pelo contrário, eu abri as minhas informações aqui dizendo, o Botafogo está na dele, o Franklin quer que ele continue e o Danilo não vai sair pela porta dos fundos, não vai forçar a saída. Se sair, vai sair pela porta da frente. Sim. Então, assim, cara, o torcedor do Botafogo tem que entender o momento do clube, que é um momento de reconstruir ali muita coisa que acabou ficando para trás, e o Danilo é um
principal ativo hoje do Botafogo. Perfeito. Até o Mala aqui no chat tá xingando, falando umas bobeiras aqui, já pedi pra bloquear, tá bom? Vai ser bloqueado, se José, vai ser bloqueado, tá bom? Tá falando muito mal da Não, gente? falando comentários idiotas, então, completamente Vamos idiotas, deixar vai ser bloqueado, tá? E não volta mais aqui. Mas, ô Bruno Andrade, pra jogar essa pergunta pro Hernan daqui a pouquinho Olha também... como cresceu o número de likes. Só foi você pedir, ó. Caraca, o negócio tá... O Frenético. pessoal, eles gostam de informações de Dos mercado 5 boa. mil aparelhos que estão conectados aí, ó, se cada um der um like, pô, a gente E aí o vai Hernan estourar. Quem der o like de número 2000, o Hernan vai trazer um presente dos Estados Unidos que ele comprou, tá? É isso aí. Pulseira do Texas. É isso, ele vai dar um aí. Ô, Bruno Andrade, é uma questão que eu gosto de entender sobre o mercado. Essa entrevista que a Leila Pereira deu na sexta-feira, lá na homenagem que ela fez para o Abel Ferreira, que é o técnico com mais títulos na história do Palmeiras, ela expôs ainda mais publicamente o interesse do Palmeiras no Danilo. Isso é uma postura que força também o Danilo e o Botafogo a talvez negociar, deixa uma situação insustentável para o Botafogo, falando assim, ó, o Palmeiras quer, mas o Botafogo pode mudar a postura. Eu gosto de entender essa movimentação de mercado, porque normalmente, né, Hernan, a gente apura as notícias que ficam nos bastidores e os clubes não se pronunciam. Sim. Mas o Palmeiras, dessa vez, na figura da Leila, e como o Hernan trouxe aqui, com o Anderson Barros negociando os bastidores, é bem público agora o interesse no Danilo, Bruno. Mas, sendo muito justo, e acho que vocês podem me corrigir caso eu esteja errado, o Hernan, até por já participar há muito tempo da apuração do dia a dia do Palmeiras, a Leila sempre foi muito aberta em relação à negociação. Ela nunca trouxe muitos detalhes, mas eu não me recordo de ver a Leila fugindo de uma pergunta quando o assunto já tivesse sido muito claro para todo mundo. Ela nunca escondeu o desejo no Danilo. Lá atrás, eu me recordo que ela não se escondeu em relação a desejo sobre outros jogadores. Nino. Então, para mim, sim, primeiro é o Nino, ou seja, isso, o Nino. E quando ela veio com a gente aqui no Fala Fonte, entrou direto da CBF, ela abriu e jogou pra gente as cartas sobre todos os jogadores, ou seja, para saírem, para ficarem. Ou seja, jogadores que ela manifesta o interesse, tem muito da frontalidade, da honestidade da Leila, ponto. Mas naturalmente que tem a interpretação quanto mais você elogia, quanto mais você fala que você quer, automaticamente mexe mais com o jogador e mexe mais com o clube vendedor. Faz total sentido essa pressão. É uma honestidade, mas que por trás também tem um pouco de pressão. E quase sempre funciona, tá? Mexe com a cabeça do jogador, mexe com a negociação. E também, para além disso, como diria Bruno Andrade, você também tem um recado interno para a sua direção, para os seus conselheiros, para a sua diretoria, para a sua gestão. Então, assim, o Barros está conversando com os caras todo dia. E o Barros, querendo ou não, é uma cobrança no Barros. E dada a complexidade dessa negociação, quando a galera fala assim, mas o Palmeiras fez mesmo oferta, não é a oferta por si só do papel timbrado. Olha, eu tenho aqui uma oferta para vocês de tanto. E assim, as conversas são por videoconferência, por telefone, né? Não é aquela coisa que todo mundo senta numa reunião, todo mundo sentadinho e fica lá e agora é minha vez de falar e tal. Essas conversas, elas são diretas, elas são totalmente, assim, às vezes informais. E aí, repensou a tua vida? E aí, vai querer aceitar esse valor para a gente começar a negociar? E aí, o jogador vai ficar ou não vai? Que o jogador vai treinar, mas ele está querendo mesmo treinar? Tá querendo... Não no sentido de duvidar do jogador, mas ele vai mesmo ou ele vai esperar alguma outra oferta? E aí, a gente está aqui, estamos prontos para fazer a operação. Então, é um jogo muito de xadrez e é um jogo muito falado também de bastidor e que acontece. Quando a Leila diz na entrevista que o Anderson conversa todos os dias com o Botafogo, todos os dias com o staff do jogador, ela não está inventando nada. É verdade. Sim. Só que assim, não é uma, como muitas vezes o torcedor imagina e vai na rede social às vezes e xinga a gente. Vocês ficam falando que tem oferta, nunca teve oferta. O Palmeiras é um tipo de clube que trabalha quando assim, vai fechar? Beleza, vamos fechar, vamos acordar aqui, é esse valor? Tá aqui, papel timbrado, oferta na tua mão. É pra fechar, né? Aí é pra fechar. É igual essa história do Nino, quando viu que não deu, acabou, encerrou a conversa e já era. E já tinha o Barbosa garantido. Boa, exatamente.